O Ministério da Música adverte: ver este vídeo até o fim é o que vai fazer você sair disso e chegar nisso. Primeira mentira que te contam sobre tocar violão. Pode aprender, é super fácil. Pra quem toca, sim, é super fácil, mas pra quem tá aprendendo, você dizer que é super fácil não vai ajudar. Na realidade, não é imensamente difícil e eu já vou te explicar o porquê. Mas não é uma coisa que você peida e tá tocando violão, né? Pelo amor de Deus. Mas olha só que interessante. Existem 4 coisas que são muito mais absurdamente, imensamente mais difíceis do que tocar violão. Se você souber fazer qualquer uma dessas 4 coisas, é muito provável você conseguir tocar violão tranquilamente. Primeira coisa que é muito mais difícil do que tocar violão: andar. Andar é de uma complexidade motora muito grande. Você está lidando com uma grande lei da física, que é justamente a gravidade, que é você ficar abaixado. Você está indo contra e precisando se equilibrar. Se você anda, você provavelmente vai conseguir tocar violão. Não é à toa que as crianças levam, sei lá, 2, 3 anos para começar a andar. Ainda não sou pai, você sabe? Comenta aqui embaixo. Você é mãe? Comenta aqui embaixo. Segunda tarefa que é muito mais difícil do que tocar violão: falar. Caralho, falar é de uma complexidade cognitiva, psicológica, muscular tão grande, mas tão grande que, meu Deus, tanto que demora pra gente aprender a falar. Demora anos, aí sim, vão pelo menos uns 3 anos, e tem gente que até hoje não fala tão bem, né? Se a gente for olhar, tem vários momentos que a gente vai tentar falar alguma coisa e sai tudo engravinhado, sai tudo errado, né? Mas, enfim, a gente conseguir se comunicar é muito mais difícil do que tocar violão. Se a gente for olhar na nossa história, por exemplo, o que nos difere dos outros animais também é a nossa comunicação, é a nossa fala. Então falar, apesar de ser algo natural, que nós entendemos hoje como natural, mas não sempre foi assim. É muito recente o falar na nossa história. Terceira atividade que é muito mais difícil. Vou juntar já a terceira e a quarta juntos, que é escrever e ler. Isso é de uma complexidade muito grande também. Inclusive, se a gente for estudar a nossa história, pensa só, 2 milhões, de 2 a 3 milhões é a nossa idade. E de quando a gente inventou a escrita, que é quando começa a Idade Antiga, depois Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, de quando a gente entendeu que não éramos mais seres pré-históricos, mas éramos o que chamamos de Homo sapiens, faz somente 6.000 anos. Sabe por quê? É muito difícil escrever e ler, é muito difícil, não é à toa que justamente marca o final da pré-história. Então, se você consegue fazer qualquer uma dessas 4 coisas, é muito provável que você vá conseguir tocar violão. Segundo mito, segunda mentira que te falaram sobre tocar violão: você precisa entender partitura. Isso é uma das maiores mentiras. Inclusive, você começar a partir da teoria pode te atrapalhar. E tem um vídeo aqui que eu contei isso um pouco mais a fundo. Ah, Gabriel, mas você tá falando isso porque você aprendeu tocando, você aprendeu de forma prática. Mas uma vez eu falei com um professor que era formado. Então, eu estudo música há 16 anos. Eu estudei sozinho. Teve uma época que eu aprendi com pessoas que estavam perto, não tinha internet, fui ver livros, fui comprar revistinhas na banca com cifra, fui capengando. Depois eu estudei, fiz curso de violão, depois eu estudei violão erudito por 5 anos e depois eu fiz faculdade de música. Sim, sou formado, entrei lá na universidade no curso de música, inclusive o curso que eu sou formado, a minha formação mesmo, é em licenciatura plena em música, ou seja, lá eu aprendi, lá eu estudei não só sobre música, mas como nós seres humanos funcionamos nessa caixola aqui dentro, o que faz com que a gente consiga aprender as coisas, o que dificulta. Ah, Gabriel, por isso que você lá no Missão Musical explica as coisas de uma forma bem didática. Sim! Não tenho nenhum talento absurdo pra isso. Eu simplesmente entendi como que os seres humanos aprendem as coisas. Eu estudei pra isso. Eu estive dentro de uma caralha de uma faculdade durante vários anos pra aprender isso. Então, o fato de 100% das pessoas que eu já dei aula terem aprendido a tocar, terem conseguido tocar, os meus alunos de violão, não é porque eu sou mega talentoso, é porque somente eu sei como que o cérebro nosso funciona e eu montei o troço do jeito que funciona, simples como isso. Eu vou deixar o link aqui lá da escola do Missão Musical. Lá tem possibilidade de 2 formas de você aprender, tem 2 modelos de aula. As 2 formas são bem fáceis, na realidade depende de como você se adapta. Mas para você saber um pouquinho mais a fundo é só clicar no link que tá aqui embaixo.
Terceiro mito, terceira mentira que contam pra você sobre tocar violão. Ah, tem que ter talento, tem que ser talentoso. Quem tá te dizendo isso, provavelmente nem é muito talentoso e só quer proteger ali pra que você não toque, porque essa pessoa vai se sentir mais inferiorizada. Você não precisa ser nenhuma pessoa, nenhum Einstein da vida pra tocar. Como eu disse, existem outras tarefas que são muito mais difíceis do que você tocar violão. Já imaginou, por exemplo, se você tivesse que depender de talento pra andar? Meu senhor! A não ser que a gente esteja falando de você chegar num nível profissional, tipo de você ser o melhor do mundo, por exemplo. Quero correr igual o Usain Bolt. Provavelmente vai depender de talento, mas percebe que não dependeu de talento para ele aprender a andar somente na idade quando ele era uma criança. O violão é a mesma coisa. Para você fazer o básico, para você conseguir tocar as músicas, para você tocar as coisas que tocam na rádio, para você, sabe? Para você conseguir sociabilizar, para você levar num churrasco na casa de um amigo, para você gravar vídeos e soltar na internet. A esse nível, nossa, é muito de boaça e você não depende de nenhum talento extraordinário. Agora, Gabriel, eu quero ser o melhor violonista do mundo, eu quero ser a melhor cantora, a melhor violonista, a melhor violoncelista do mundo. Aí, depois dessa parte que é mais básica para todo mundo, aí, além de talento, você vai ter que ter dedicação, você vai ter que ter muitas horas de estudo, você vai ter que aprender técnicas, você vai ter que doar a sua vida para se tornar foda naquilo que você se predispõe a fazer. Mas isso não é porque é violão, isso é porque é qualquer coisa na vida. Para não ser totalmente radical, existe uma condição chamada amusia, que 4% da população de forma geral é acometida, tá? É uma espécie de patologia. O que acontece nessa patologia? Dentro do cérebro, não vou entrar fundo aqui, os neurocientistas vão poder explicar um pouco melhor isso, mas o que acontece é que as sinapses, as conexões da forma que deveriam acontecer naturalmente não acontecem. E aí isso faz com que a pessoa não tenha um ouvido, uma percepção tão bem treinada. É como se ela fosse daltônica, por exemplo. Então, uma pessoa que é daltônica, ela não vai conseguir ver exatamente aquela tonalidade. E aí é um pouco mais difícil para ela algumas atividades. No caso da música, se você tiver amusia, se você for uma das pessoas que foi acometida, vai ser muito mais difícil para você, por exemplo, cantar. Cantar vai ser muito, muito, muito mais difícil. Agora, no violão, como é uma parada um pouco mais mecânica, é mais fácil de você fazer, mesmo que você tiver essa condição de amusia. Vai ser um pouco mais difícil do que a média geral da população, mas comparado entre você cantar ou você tocar violão, tocar vai ser muito mais fácil, beleza? Quarto mito que falam pra você: compra um violão, você precisa ter um violão. Mentira. Gabriel, mas então como que eu vou treinar? Eu não preciso treinar, não? Não estou dizendo que você não precisa treinar, flor do dia. Você precisa sim treinar. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas utilizam isso como muleta e aí dizem assim: ah, eu não vou começar a estudar ainda porque eu não tenho violão. Aí eu vou esperar chegar o meu 13º, porque aí eu vou poder comprar o violão, eu vou poder me matricular na escola de música, eu vou aprender sozinho na internet. Aí cai a caralha do 13º, que a pessoa fala: ah, então, mas é que agora eu não posso pagar aula de música, né? Porque o meu 13º eu já gastei o negócio lá que eu troquei o iPhone e agora eu não consigo mais comprar um violão. O ponto é, provavelmente alguém na sua família tem um violão parado. Isso é muito mais comum do que parece. Vizinho, amigo, tio, primo, vó. Gente, inclusive quando eu comecei estudando, eu não tinha violão. O meu violão eu fui comprar depois que eu já tocava. Depois que eu já estava, inclusive, fazendo aula de violão. Quando eu comecei a fazer aula de violão, eu não tinha violão. Eu treinava na casa do meu professor, aí eu chegava no meu prédio, eu tinha um vizinho que tinha violão, ficava lá parado e ele me emprestava. Aí eu tocava, depois eu devolvia pra ele. Então, assim, é muito provável que alguém do teu círculo de amizades de convivência tenha violão. Então dá uma especulada, só para que isso não seja uma muleta para você ficar adiando para sempre o teu sonho de tocar violão, beleza? Aproveitando que a gente entrou no âmbito do violão aqui, deixa só eu explicar uma coisa que muitas pessoas perguntam sobre violão de aço e de nylon. Se você tiver condições de praticar com o violão de nylon, é melhor. Geralmente a maioria das pessoas tem violão de nylon mesmo, tá? Porque o de aço, que é igual esse aqui, a cordinha dele aqui, ó, é de aço mesmo, beleza? Então ela, como os seus dedos estarão bem sensíveis no começo, pode ser que dê uma machucadinha. É como se fosse, por exemplo, quando você estava aprendendo a andar. Entende? Você tocar num violão de aço é uma criança com um pé sensível aprender a andar no asfalto. Quando você
toca, quando você tá aprendendo no violão de nylon, é como se uma criança estivesse andando no tapete. Não, no tapete não, né? Porque também não é fofo assim o violão. Mas é como se ela estivesse andando no piso dentro de casa, beleza? Vai ser um pouquinho menos dolorido. E aí, geralmente, todo mundo começa aprendendo com o violão de nylon. Aí depois, quando você já tá tocando, vai ser indiferente tocar nos dois e você vai conseguir, inclusive... Tem um violão de nylon aqui, ó, aquele ali é de nylon. Você vai conseguir, inclusive, perceber as diferenças dos timbres, ver qual estilo você curte mais, e aí você pode até comprar um violão que você curta mais. Então, não comprar um violão logo de cara pode até te ajudar. Quinto mito que dizem pra você sobre tocar violão. Você precisa ter um professor. Mentira! Mentira. Gente, eu tenho uma escola de música. Quanto mais alunos pra mim, melhor. Mais dinheiro eu ganho, mais pessoas eu estou ajudando. Mas isso é uma mentira. Tem várias pessoas que aprenderam sozinhas, entende? Você consegue, é óbvio. Se você pegar os acordes, inclusive nesse vídeo aqui tem algumas dicas pra quem quer aprender sozinho. Se você se dedicar, se você conseguir ter disciplina, se você tomar os caminhos, digamos, menos ruins, você consegue aprender a tocar sozinho, você consegue fazer alguns acordes. O que acontece é que quando você faz aula como professor, se for um professor que tenha uma metodologia legal, que saiba o que está ensinando, enfim, que tenha uma didática boa, ele vai fazer com que você percorra o caminho de A até mais B num tempo muito mais rápido, entende? Você vai economizar vida, porque às vezes as pessoas pensam, não vou estudar porque é caro no YouTube e é de graça, mas quanto custa o teu tempo? Dinheiro a gente pode recuperar, tempo de vida a gente não recupera. Então assim, se você tiver essa consciência, tiver um zelo com o seu tempo, faça aula com um professor, porque isso vai te economizar tempo. Além disso, o professor pode te abrir outras possibilidades, sabe? De você conhecer outros alunos, se você estiver numa escola, por exemplo. Porque é legal quando você começa a conviver nesse ecossistema, digamos assim. Inclusive, eu me lembro quando eu entrei na faculdade de música, eu tive uma aula de coral que eu entrei. Na faculdade de música, a gente estuda vários instrumentos, tá? A gente estuda a parte de música estrutural, histórica, de composição, de harmonia, enfim, ritmo. A gente estuda vários instrumentos, a gente estuda a parte pedagógica, é uma formação bem abrangente. Inclusive aqui tem um card explicando, falando como funciona a faculdade de música e pra quem vale ou não a pena. E aí eu me lembro que uma vez eu entrei na aula de coral e assim, me deu uma sensação de eu estar no lugar certo, que foi tão foda. Não sei se você já sentiu isso. Sabe quando você tá em um lugar e de repente parece que uma energia passa por você e você sente, caralho, eu não gostaria de estar em nenhum lugar, em qualquer outro lugar do mundo que não fosse aqui onde estou agora. Incrível! Já que você ficou até o fim deste vídeo, quero deixar um mega presente pra você. Lá vem ele com esses presentes de desconto que vai fazer eu gastar. Não, é um presente real mesmo. Eu vou deixar aqui uma lista de acordes, eu vou pedir pro Matheus colocar. Caso você queira aprender sozinho mesmo, caso você não tenha condições de estudar, embora lá na Escola do Missão seja bem barato, hein? Vá lá antes de você falar que você não tem condições, eu vou deixar o link aqui. Mas caso você de fato não tenha, vou deixar essa lista de acordes aqui. Quando você for procurar músicas para tocar, busque músicas que tenham esses acordes, beleza? Que vai ser mais fácil você tocar e assim você não vai desanimar e aí você vai conseguir tocar até sozinho. A hora que você conseguir, me marca lá no Instagram, me manda um vídeo de você tocando que eu vou ficar super feliz. Um grande beijo na alma, paz no espírito e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e é isso aí.